A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, iniciando mais um vídeo das exposições do Evangelho de Deus. A canção que nós vamos cantar é chamada Sobre Espelhos e Muros. A letra é um pouco forte, mas eu creio que você, ao ouvir a canção, você vai entender exatamente o que ela quer dizer. Diz assim: vamos falar sobre teologias, sobre quem sabe mais ou quem nem sabe o que é. Vamos conversar ou brigar sobre escatologias e tentar adivinhar quem vai subir ou quem não vai. Talvez o início dessa canção faça você pensar que homem santarrão, mas não é isso, irmão, não entra nessa não. Vamos apenas conversar. Vamos falar sobre denominações, sobre a melhor ou a pior, ou é apenas diferente. Vamos falar dos pregadores modernos, dos pastores tatuados, dos desigrejados. Talvez o enredo dessa canção faça você pensar que homem santarrão, mas não é isso, irmão, não entra nessa não. Vamos apenas conversar. Vamos apontar quem é certo e errado e criticar sem conceder o benefício da dúvida. Talvez o conteúdo dessa canção faça você pensar que homem santarrão, mas não é isso, irmão, não entra nessa não. Eu quero apenas conversar. A verdadeira razão que o mundo não conheceu e que devia nos unir mais e mais tem um nome que é sobre todo nome, mas preferimos repousar sobre espelhos e muros, sobre espelhos e muros, sobre espelhos e muros, sobre espelhos e muros. Amém. Bom, agora peço que você abra aí comigo a carta aqui em 1 Pedro. Deixa eu pegar aqui o caderno. Isso. Agora sim. O título da mensagem, mais uma vez, continua sendo Aos Peregrinos, uma Carta do Céu. Então, hoje nós vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 3,
dos versos 1 ao 22. E como sempre, eu lembro a você que eu uso a versão King James atualizada aqui no aplicativo do celular. Então você procure pela Bíblia King James atualizada no Google Play. É a primeira versão, está escrito Felipe Frizeiro. Baixe essa versão. Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 3, dos versos 1 ao 22, eu vou começar a ler aqui. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e a chamava Senhor. Dela sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Continuando. Concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e nela persevere. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra todos os que praticam mal. Ora, quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Essa pergunta. Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando a boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias, porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes, durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas. Abrindo um parênteses aqui, apesar aqui a continuação aqui, versículo 18, 19 e 20, sobre a questão dos espíritos em prisão, nós já vamos entrar já na exposição, mas eu quero só citar essa parte. Só esses 2 versículos já respondem ao questionamento de o que são esses espíritos em prisão, né? Só você ler esse capítulo inteiro, você tem o discernimento do espírito, de quem são os espíritos em prisão, que é citado para nós na palavra de Deus. Os espíritos de prisão são, logicamente, aqueles que viviam nos dias de Noé. E Jesus Cristo ele fez todo esse processo. Eu sempre digo aqui em casa, Jesus Cristo ele anda, como ele comanda o tempo, então ele
ao mesmo tempo que ele estava na cruz, que ele passou pela cruz, em que ele ficou 3 dias sepultado, nesse período ele voltou no tempo. Isso é a loucura aos nossos olhos, voltar no tempo. Às vezes a gente acha que só existe em filme. Não, Jesus Cristo fez isso. Volta no tempo, prega aos espíritos em prisão, que estão lá em prisão. Ele prega aos espíritos em prisão: olha, o que Noé pregava a vocês, sou eu. Noé pregava a vocês sobre mim. Então ele pregou aos espíritos em prisão, como nós vemos aqui. Então não vamos nos alongar muito nisso, porque a resposta está bem óbvia, né? Então vamos continuar aqui no verso 21. Que prefigurando o batismo agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano. O batismo não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus por intermédio da ressurreição de Cristo, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus. E a ele, Jesus Cristo, estão sujeitos todos os anjos, todas as autoridades e todos os poderes. Aleluia! Senhor, eis aí a tua palavra, que o teu Espírito fale mais uma vez aos nossos corações e o teu nome seja glorificado mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Então, para você que está acompanhando aí, em um tempo aqui em que o mundo em que nós estamos agora, esse mundo decaído, em aliança com as paixões da carne, ele faz convites a homens e mulheres para uma vida de residentes, né? O mundo faz convites a homens e mulheres para que sejam residentes neste mundo, residam neste mundo, fiquem neste mundo, enfim. Enquanto há esse contexto, o nosso Senhor, paralelo a isso, nos faz ordenanças a uma vida voltada à peregrinação. E ele ordena aqui, por quê? Porque é o único que possui essa dignidade. Ao nos comprar para ele com o seu sangue precioso. Nós fomos comprados por bom preço, não podemos nos esquecer disso. E por olharem para as palavras de Cristo com um falso entendimento de autoritarismo ditador, esses homens e essas mulheres não recebem as palavras da vida, né? Engordando consideravelmente seus comichões em seus ouvidos, que de tanto conviverem juntos acabam se transformando em seus bichinhos de estimação. Muitos de nós estão com comichões nos ouvidos, e esses comichões estão tão acostumados a ficarem nos ouvidos que já viraram bichinhos de estimação. Não são mais comichões, são comichõezinhos, bichinhos de estimação. E esses comichões, a palavra, quando chega nos ouvidos, eles não permitem que a palavra entre e penetre no coração. E esses comichões nos ouvidos não são por situações da vida, situações em que nós passamos e que, eu passei por isso e isso me afastou de Deus, ou isso me afastou da igreja, isso me afastou da comunhão. Não, é por nossa causa. Nós devemos ser sinceros quanto a isso. Nós não saímos da presença de Deus porque algo diferente acontece. Não. Nós saímos por nossa causa. Nós somos pecadores. A depravação está em nós. Nós estamos num mundo caído, num mundo decaído, num mundo depravado. E nós somos rodeados pela depravação. Nós somos rodeados pelas tentações. Nós somos rodeados pelas iniquidades, rodeados pela hipocrisia. A hipocrisia nos rodeia, a hipocrisia está dentro de nós. O pecado nos rodeia, o pecado está dentro de nós. Nós somos pecadores regenerados. Porém, após a salvação de Jesus Cristo, nós não deixamos de pecar. Essa é a verdade. Nós não deixamos de pecar, nós não somos perfeitos. Porém, nós entendemos que ao pecarmos, o nosso caminho deve ser ir ao Senhor por meio de seu Espírito e pedir para que Ele nos perdoe. E Ele está sempre pronto a nos perdoar. Esse é o espírito da miserabilidade. É o espírito de pobreza que Jesus Cristo nos diz em Mateus 5. No Sermão do Monte você se lembra disso. Ele começa: bem-aventurados os pobres em espírito. Repare que é uma sequência. Pobres em espírito, depois
se não me engano, misericordiosos, porque uma coisa leva a outra. Se você é pobre de espírito, você reconhece isso. Eu sou pobre em espírito. Eu sou pobre em espírito, eu não sou nada e eu não sou ninguém. É o meu Senhor Jesus Cristo que é, e eu não sou nada. Eu não sou nada, não sou ninguém, eu não faço nada, eu não sou eu. Cristo vive em mim. A partir desse reconhecimento, aí sim, a obra do Espírito continua. A obra do Espírito continua. Então é necessário reconhecermos nossa pobreza de espírito, reconhecermos nossa miserabilidade, reconhecermos que somos hipócritas, que somos pecadores, mas temos um grande Salvador. Graças a Deus por seu Filho. Então, porém, essas pessoas com esses bichinhos de estimação, comichões nos ouvidos, se esquecem que a ordenança do Senhor é santa, porque essa ordenança vem do Santo dos Santos. Em consequência a isso, o convite do mundo é um convite demoníaco, por fazer com que homens e mulheres que antes eram luz, hoje sejam trevas. É totalmente oposto. O Senhor nos conduz para a luz, o mundo nos conduz para as trevas. Não há outra definição para isso. Não há nada no mundo que nos atraia. Não há nada no mundo que atraia o Santo de Deus. Então, é um convite maligno o convite do mundo é um convite maligno que massageia o ego e a hipocrisia e tantos outros pecados que já deveriam estar sepultados com o velho homem. Veem a ordenança como ofensiva. Essas pessoas, por não aceitarem o senhorio de Cristo sobre suas vidas, e essas pessoas estão dentro de igrejas. Talvez você se sinta ofendido com isso, mas eu não estou citando nomes. Eu estou dizendo que estão dentro de igrejas. E isso é a verdade. Não fuja disso. Isso é a verdade. Porque o Evangelho é para nós. O Evangelho de Deus é para nós. Por isso que é necessário todos os dias nós pregarmos o Evangelho para nós mesmos, porque todos os dias nós esquecemos. Então eu mudo essa frase, eu coloco: é necessário que Jesus Cristo pregue o Evangelho para nós todos os dias, porque todos os dias nós esquecemos o Evangelho. Então, essas pessoas que estão dentro de igrejas, mas que não aceitam o senhorio de Cristo em suas vidas, elas veem a ordenança de Cristo como ofensiva, como autoritária, como inadequada, como imprópria, como inconstitucional e como ultrapassada. Simplesmente digam: os ensinos de Cristo são ultrapassados, precisamos melhorar isso, precisamos fazer mais alguma coisa, precisamos colocar algo para ajudar no ensino de Cristo, para ajudar o Evangelho de Deus. Como nós sempre dizemos aqui, o Evangelho de Deus não precisa de ajuda, o Evangelho de Deus segue por ele mesmo. O Evangelho de Deus é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Evangelho de Deus. Como está escrito, o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho de Deus, sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele vai sempre nos ferir em nossas iniquidades, em nossas hipocrisias, em nossas transgressões, em nossa depravação. Vai sempre nos ferir. E que nos fira para a honra e glória do nome dele. Porque o mesmo Deus que nos fere é o Deus que nos cura. E essa cura nós só encontramos quando estamos com ele. Então Jesus Cristo nos fere para nos levar a ele. E isso vai ser sempre a intenção de Cristo. Sempre nos levar para ele. Então não fuja dos caminhos de Deus. Não fuja. Não fuja. Até porque muitas pessoas fogem de Deus e naquele dia
estarão diante do trono de Deus. Não haverá desculpas, não haverá para onde a pessoa olhar, não haverá para onde a pessoa pedir ajuda. Ela estará diante do juiz que julga toda a terra. E não haverá desculpas. Uma pessoa na frente de Deus não poderá dar desculpa das coisas que fez ou que deixou de fazer, porque ela estará diante do juiz que é perfeitamente justo. Por isso que Jesus Cristo ele é a exata expressão da imagem do Pai. Porque Jesus Cristo é Deus, o juiz justo. E ele exerce justiça e ele exerce verdade, que são as bases do reino de Deus. Justiça e verdade. E ele não abre mão disso. Então não fuja do Senhor. Quando ele chamar você, não fuja. Não é bom fugir do Senhor. Então, o convite aqui que Jesus faz é para que você fique, para que você e eu fiquemos, né? Por quê? Porque nós ficando, isso vai nos fazer bem. Ficar na presença, isso nos faz bem. A ordenança na verdade, eu troquei aqui um pouco as coisas. Não, vou voltar isso aqui. Está um pouco escuro aqui também, mas isso não é desculpa, enfim. Mas vamos continuar. Recapitulando, o convite que o mundo faz, aí sim, este mundo decaído, o convite que esse mundo decaído nos faz é para que nós fiquemos. Fique, porque faz bem. Fique na roda dos escarnecedores, porque faz bem. Fique na roda de fofoca, porque faz bem. Fique na roda daqueles que escarnecem da palavra de Deus, porque faz bem. Fique na roda dos ímpios, porque faz bem. É isso que o mundo nos diz. O mundo nos diz que o pecado nos faz bem. E Jesus Cristo, ele não nos convida a sair, ele nos ordena. E a ordenança é para que nós saiamos. Por quê? Jesus Cristo diz, o mundo convida vocês a ficarem. E eu não convido vocês a saírem. Eu ordeno que vocês saiam. Saiam do mundo. É isso. Por quê? Porque o mundo faz mal a vocês. Quando nós, a partir do momento em que nós fomos comprados por bom preço, nós já não estamos mais neste mundo, não no modo, vamos dizer assim, físico. Né? Na verdade, físico nós estamos pisando, mas não no modo físico de fixar nossas moradas aqui. Porque nossa morada é no céu. Nossa casa é nos céus, onde o Senhor Jesus Cristo habita e reina para todo sempre. Nossa casa é onde Jesus está. Por isso que Jesus Cristo faz a oração sacerdotal por nós, no livro de João, que diz, Pai, eu desejo que aqueles que o Senhor me deu estejam comigo onde eu estou. E é maravilhoso saber que Jesus Cristo quer que nós, pecadores regenerados, estejam com Ele onde Ele está. Isso é maravilhoso e isso é loucura para aquele que não segue as leis de Deus, para aquele que não segue as leis do Senhor, para aquele que não ama o Senhor. É por isso que é loucura. Por isso que as pessoas não entendem isso. Por isso que as pessoas muitas vezes não entendem o Evangelho. Porque o Evangelho sempre diz a mesma coisa desde o início, desde a criação do mundo. O Evangelho criou o mundo. Porque o Evangelho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Talvez sejam palavras assim que deixam você um pouco confuso, mas tudo isso que nós falamos aqui, tudo que nós proclamamos aqui, nada mais é do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem tem a definição perfeita de Deus. Então, quando Deus envia a palavra dele
não volta e nunca voltará vazia para Deus, porque Deus, ao enviar a palavra dele sempre vai cumprir o que Deus ordena. E ela volta para o Senhor, glorificando ao nome do Senhor. Então isso é o Evangelho de Deus. O maligno, inimigo de nossas almas, ele nos diz que não há problema em almoçar com Cristo e jantar com ele, o inimigo, mais tarde. Muita gente está almoçando com Cristo e jantando com o diabo, né? Que o Senhor tenha misericórdia. Vamos lá. Já Cristo diz que isso é um problema. Você almoçar com o diabo e jantar com Cristo, ou vice-versa, almoçar com Cristo e jantar com o diabo, isso é um problema. Jesus Cristo nos diz, olha, isso é um problema. Na verdade, não é um simples problema, isso é um grande problema, porque é a sua vida que está envolvida nisso. Por quê? Por que isso é o grande problema? Porque Jesus Cristo não tolera dois pensamentos. Jesus Cristo não tolera dois pensamentos, duas vertentes, duas razões, duas opiniões, duas verdades. Não. Jesus Cristo não tolera e nunca vai tolerar. Esse é o pensamento do nosso Deus. Foi criada um tipo de doutrina extraída da graça, que diz assim, que uma pessoa com seus vícios pecaminosos, uma pessoa com seus pensamentos malignos e outras mazelas, ao se converter a Cristo, essa pessoa, por ter todas essas mazelas, todos esses pecados, ao se converter a Cristo, ela não é liberta totalmente. Por quê? Porque essa libertação ela vem aos poucos. E ao confessar seus pecados, é dito a essa pessoa que tudo bem, isso não acontece da noite para o dia. A libertação vem aos poucos. Os vícios, a libertação, enfim. Eu sou adúltero, né? Então vou deixar de adulterar aos poucos. Só para você começar, para você entender a magnitude disso, né? A gravidade disso. Como pode a pessoa que, por exemplo, isso é só não estou referindo a um pecado em si, tá? Nós não podemos colocar nada em balanças. Todos os pecados para Deus são um só. Todo pecado é aquele que ofende a Deus. Adultério, mentira, corrupção, todos os pecados ofendem ao Senhor. Homossexualidade, a depravação total, enfim. Nós devemos entender também que, com respeito à homossexualidade, o que Jesus diz que é o sexo pervertido, aquele sexo que não agrada a Deus, envolve também sexo com animais e sexo com outras coisas. Então, nós tendemos a colocar somente ambos os sexos, né? Mas nós esquecemos que isso é uma vertente bem grande. Isso é um leque bem grande. Então, tomemos cuidado com isso. Porque o Senhor veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Então, nós não sabemos quem é eleito ou quem não é eleito. O que nós temos é a ordenança do nosso Senhor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a ordenança da igreja. A igreja não é ordenada a escolher para quem vai pregar, ou escolher a quem vai visitar, ou escolher a quem vai proclamar o Evangelho, ou escolher a quem vai levar a Jesus. Não. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. É isso que o Senhor nos diz e é isso que nós devemos nos inclinar a fazer. Vamos continuar aqui. Então,
dizem para essa pessoa que a libertação dela vem aos poucos, né? E também há coisas que são pecado e outras não. Então esses líderes dizem para essa pessoa que se converteu que a libertação dela vai vir aos poucos. E ainda dizem para essa pessoa que... E também há coisas que são pecado e há coisas que não são pecado. Mas como assim? Como assim há coisas que são pecado e há coisas que não são pecado se nós somos pecadores? Mas enfim. Bom, vamos lá. Então, e em concordância com isso, criam essas pessoas, esses líderes, eles criam uma lista do que é pecado e o que não é. Olha a gravidade disso. Para o quê? No intuito de conseguirem administrar os seus pecados, os pecados deles, e ensinar a pessoa o mesmo modelo. Essas pessoas, esses líderes, conseguem administrar seus pecados e, ao mesmo tempo, passam esse ensinamento para outras pessoas de como administrarem seus pecados. Podemos dizer, então, que seja vamos dizer, um CAP, um curso de administração de pecados. Pronto. Infelizmente, em cima dessa doutrina, homens e mulheres, infelizmente, têm se desviado aos montes do caminho do Senhor, que esse caminho que também é a verdade e que também é a vida. Esse caminho que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Então, homens e mulheres têm se desviado aos montes de Cristo por causa dessas situações, dessa doutrina e vários outros ventos de doutrina por aí, mas hoje estamos nos focando nesse sentido. Então, tem se desviado aos montes do caminho. Por quê? Porque já tem seus corações inclinados para isso, para pecar, para libertinagem. Então, e o que recebem é apenas um pequeno empurrão para os seus desejos. Pronto. A libertinagem é uma coisa muito grave dentro de nossas igrejas. Precisamos combater isso. Como combatemos isso? Com o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é o único que vai contra os nossos desejos, vai nas nossas juntas e medulas, faz separação entre a alma e espírito. O Evangelho de Deus, que é Jesus Cristo, ele consegue colocar em um lado o espírito e o outro lado a alma. Então, e ele trata com a alma e ele trata com o espírito. Por quê? Porque ele criou ambos. Ele nos criou para a glória do nome dele. Então, ele conhece perfeitamente a sua criação. E graças a Deus, porque ele nos conhece, ele sonda nossos corações. Então, o nosso pedido em nossas orações é que o Senhor sempre sonde nossos corações. Sim, Senhor. Que assim seja, sonde nossos corações. Vê se há em nós, como Davi disse, vê se há em nós algum caminho mau, porque nós, de nós mesmos, nós não vemos caminhos maus em nós. Nossa primeira palavra, nossa primeira defesa é sempre dizer, nós somos bonzinhos. Não, nós não somos bons. Mas o coração nos engana, nós dizemos que somos bonzinhos, que não precisamos de nada, que não precisamos nos arrepender. Então nós não vemos caminhos maus em nós e nunca vamos ver. Quem vê o caminho mau em nós é o Espírito de Deus, que é Deus habitando em nós. Então as nossas orações todos os dias devem estar incluído isso. Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno, Senhor. Ou também no Salmo 23, nos guie, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome.
Aleluia. Então, nessa situação em que nós estamos falando aqui, dessa doutrina extraída da graça, que nós chamamos aqui de curso de administração de pecados, né? A pessoa, ela simplesmente não consegue exortar a outra. Um membro não consegue exortar o outro, estando no mesmo corpo. Um membro não consegue exortar o outro, que é uma das ordenanças do Senhor na Bíblia. Além de nós orarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, o Senhor também nos ordena a nos exortarmos uns aos outros. É simplesmente dizer, olha, você está saindo do caminho, não saia, prossiga. E a exortação é uma bênção para nós. Porém, diante disso tudo, desse curso de administração de pecados, de libertinagem, a pessoa simplesmente não consegue exortar a outra. Por quê? Pois o que essa pessoa faz, o outro também faz. Só que, porém, não é exposto. Né? Essa pessoa não posta em mídias sociais o que faz, não posta em redes sociais. Né? Por quê? Porque muitos dizem assim, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer um monte de coisa, só não postar nas redes sociais. Meu Deus, como se ninguém estivesse vendo o que você e eu fazemos. Como se ninguém estivesse vendo o que você e eu fazemos. Vamos seguir aqui. Bom, meus irmãos, não há nenhuma possibilidade de nós, como santos de Deus, que nós temos dois senhores. Não há como haver dois senhores em nossas vidas. Não há. Não podemos ter dois senhores em nossas vidas. Nossa vida pertence a um só Senhor. E esse Senhor é o homem que morreu por nós na cruz do Calvário. É um homem que está neste momento à direita de Deus, aguardando à direita do Pai, até que seus inimigos estejam debaixo de seus pés, debaixo dos cabelos de seus pés. E esse homem está neste momento com as mãos, os pés e o lado furado, aguardando o retorno dele. Ele já tem um dia para retornar. E que assim seja. Nesse sentido nós dizemos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Porque ele diz, certamente, cedo venho. Certamente, ou seja, é uma certeza real. Certamente, cedo venho. Como nós não podemos dar certezas reais do que nós vamos fazer daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, do que vai acontecer com esse vídeo, se ele vai para a plataforma ou se ele não vai, se as diretrizes do YouTube vão aceitar esse vídeo ou se não vão, se quantas pessoas vão assistir ou se não. Eu não tenho certeza, nós não temos certeza de nada. Mas o Senhor tem a certeza. Ele diz, certamente quer dizer, com toda a certeza. Em outras palavras, não tenham dúvidas. Certamente, cedo venho. É isso que o Senhor nos diz. E nós, como igreja, nós dizemos, Maranata. Que assim seja. Ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos o retorno do Senhor Jesus. Você ama o retorno do seu Senhor? Você ama a vinda do seu Senhor? Peça a Ele para colocar esse amor em você. O amor pela vinda dEle. Peça a Ele em oração. Não há nenhuma possibilidade de nós termos dois senhores. Não há. Isso é dito em Mateus capítulo 6, verso 24. Você pode acompanhar aí, você pode ler. Então, diante disso, que nós tenhamos é a consciência de servirmos ao Senhor certo, que é o Senhor de nossas vidas.
Ele é o Senhor certo, e não nós mesmos. E não nós, em nossas libertinagens, em nossas hipocrisias, em nossas corrupções, em nossas depravações. Não, em nossos corações enganosos. Não, não, não. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Jesus Cristo é Senhor. Ele domina sobre todas as coisas no céu, sobre todas as coisas na terra, sobre todas as coisas debaixo da terra. Tudo foi entregue pelo Pai para o Filho. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E que nós tenhamos a consciência de servirmos a esse Senhor, que é o Senhor de nossas vidas. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Graças a Deus por seu Filho Jesus. Vamos orar. Senhor, que o Senhor coloque em nós a consciência de servirmos a seu Filho Jesus e que não haja dois senhores em nossas vidas. Somente o Senhor Jesus Cristo seja o Senhor de nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E eu quero terminar cantando mais uma canção. Eu creio que eu perdi. Não, encontrei, está aqui. Ai, Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Eu esqueci o nome da canção, mas vou colocar na descrição do vídeo o link da canção e você pode ouvir mais tarde. Diz assim: Cristo, meu mestre, meu rei e meu Senhor, santo é o teu nome, meu Pai, meu Redentor. És a minha vida, és mais que o respirar, és a minha herança, a minha salvação. Rei do universo, Senhor da criação, Deus revelado, santificado, és a exata expressão da imagem do Pai, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Aleluia. Após realizar a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade nas alturas, sim, tornou-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Tornou-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Tornou-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou. Jesus
é ainda mais excelente do que eles. Tornou-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. É ainda mais excelente do que eles. Jesus é ainda mais excelente do que eles. Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor esteja com você e que o Senhor sempre te conduza nos caminhos dele e que você sempre seja um correspondente, corresponda à voz do Espírito de Deus em obediência. Essa é a minha oração por você nessa semana. Que o Senhor fale com você poderosamente mais essa semana e que o nome dele, somente o nome dele seja glorificado na sua vida e que somente ele seja o Senhor da sua vida. Fique com Deus e até a próxima, se o Senhor quiser. Viveremos e faremos um outro vídeo. O livro de Tiago diz isso. Fique com Deus.